Geralmente, o medo em si, ele não é de você usar a máquina e a agulha e tatuar a pessoa. Geralmente esse medo ele está um pouco mais atrás, que é de você não ter a técnica certa e não saber exatamente a profundidade da agulha que você vai usar. Você não sabe se a agulha que você está usando é a correta, se o tanto que a agulha sai da biqueira é a correta. Então você tem que, quando você sentir esse medo, você não sabe o que você vai fazer, para e pensa exatamente qual que é a raiz do problema. Porque se o medo que você tem, no caso específico, de fazer um traço e o traço acabar estourado, ou você machucar e acabar cortando a pele da pessoa, que nem aconteceu comigo, é pelo fato único e exclusivo de você colocar agulha na pele da pessoa, ou é porque você não sabe exatamente a profundidade que a agulha tem que entrar na pele? Porque você não sabe que agulha você vai usar para fazer determinado tipo de trabalho. É porque você não conhece a velocidade da sua máquina e você não sabe que tem que fazer um traço mais rápido ou mais lento para não ter esse problema. Quando você entende o real problema do seu medo, no caso do traço, você vai e fala assim, beleza, eu entendi, eu tô com medo, tipo, se eu estouro, realmente não sei a profundidade, eu não sei qual que é o esquema, o que eu tenho que fazer para corrigir isso daqui? Aí você vai, faz, estuda e entende exatamente como você tem que fazer o traço, qual que é a profundidade, o peso da sua mão. Se você está trabalhando com uma máquina de bobina, se você está trabalhando com uma máquina rotativa ou com a máquina PEN, porque dependendo da máquina que você está usando, vai variar muito aí a situação de como você trabalha. Se você tem que ter mais peso na mão, menos peso na mão. Em um outro caso, você está com medo específico de machucar porque você está passando muitas vezes para fazer um sombreado e você não sabe se passar muitas vezes em cima da pele ali da pessoa vai acabar machucando e você fica com esse medo de machucar. E aí você tem que voltar e pensar exatamente o que está acontecendo. O medo é o quê? É se você não sabe a agulha, é se você não sabe a técnica, é se você não entende a velocidade da máquina, a voltagem. Qual que é o grande problema ali que você está realmente pensando e que pode ocasionar de você machucar a pele do cliente? E aí você entendendo esse problema, você estuda exatamente isso daí, qual é a sua deficiência na área, e aí esse medo ele não vem mais. Você achou ali que o grande problema era a parte do traço. Beleza, você chegou na situação. Você tem que começar a treinar o seu traço e entender como que sua máquina funciona. Se você trabalha com a máquina de bobina, o peso da sua mão ele é mais irrelevante do que se você trabalha com a máquina PEN ou com a máquina rotativa. E vice-versa. E você vai fazer treinos específicos com esse tipo de máquina. E nada melhor do que treinar numa pele artificial. E como que é feito esse treino na pele artificial? Você vai pegar a sua máquina, você separou ali as agulhas que você está com medo de estourar e profundidade e tudo mais. O lance do traço, faz de conta que aqui o esquema, toda essa folha de papel aqui é o esquema da pele, a profundidade da pele. Você sabe que quando a gente vai tatuar, ela não pode afundar demais e ela não pode ficar aqui tão superficial. Normalmente essa espessura aqui ela varia de 1 a 2 milímetros dentro da pele. E a gente não sabe exatamente a pressão da mão que a gente faz com a agulha que a gente está trabalhando para saber se vai aprofundar demais ou não. Quando você está trabalhando com uma pele sintética, você vai fazer alguns testes com a sua máquina e a pressão da sua mão para ver até onde ela entra. Se ela entra muito superficial, até onde ela vai mais embaixo, se ela está extrapolando demais ali aquela medida. E para você saber exatamente, você faz alguns traços na pele artificial. E aí você recorta essa pele. E aí você vai conseguir entender, tipo, ó, isso daqui eu passei muito devagar, ficou muito superficial, eu sei que isso daqui vai sumir.
essa pressão que eu estou fazendo aqui na mão, ela ficou legal. Se você aprofunda demais, ela afunda demais, você sabe que seu traço vai estourar. A outra questão é para entender a velocidade da sua máquina. Se você trabalha com a máquina muito lenta e você trabalha muito rápido com a mão, o seu traço ele vai ficar mais pontilhado do que um traço, então o seu traço vai falhar. Se você pega uma máquina mais rápida e trabalha lento demais, ao invés de só perfurar, você começa a fazer um corte na pele, porque são vários furos e uma velocidade mais lenta. E aí é onde entra a questão de você ter um método de estudo e você conseguir entender qual que é o processo. A mesma coisa serve para você fazer um sombreado. Você tem essa segurança e você acha que se você aplicar várias camadas de sombra, ou se você vai fazer um trabalho em aquarela, você tem que sobrepor as cores, ou um full color onde você sobrepõe as cores, independente de qual seja aí a técnica. Você vai pegar uma pele artificial, vai entender a máquina que você tem e vai fazer o treino tentando entender, beleza, qual velocidade é ideal para eu conseguir fazer? Porque independente se você está trabalhando numa pele artificial ou na pele humana, se você trabalhar muito devagar com uma máquina muito rápida, tanto na pele artificial quanto na pele humana, você vai acabar esfolando ali aquela primeira camada, é onde você machucou a pele. E na pele artificial dá para ver essa situação. E nada melhor do que trabalhar assim para você entender a velocidade da sua mão com a velocidade da sua máquina. E quando você entende essa questão, isso faz toda a diferença quando você começa a trabalhar e a evoluir gradativamente no seu trampo.